Teresa, pode começar, se faz favor. Neste ensaio, Teilhard de Chardin começa por verificar que a ciência tem tido uma influência unificadora dos vários compartimentos do mundo, através da descoberta das partículas elementares da matéria e das suas múltiplas possibilidades de organização. Chama, no entanto, a atenção para o facto de que o homem quase escapa a esta situação, pois se por um lado pode ser comparado com os restantes animais e com a matéria em geral, à luz do que acima se referiu, organização da matéria, por outro, é completamente distinto da restante realidade, devido à sua capacidade de pensamento. Teilhard de Chardin pretende, com este ensaio, sugerir um ponto de vista a partir do qual as diversas ciências do homem, sociologia, etc., se liguem à ciência dos átomos e dos grandes números. Como eu não conheço bem a Assembleia, resolvi pôr aqui assim um parênteses para explicar o que é os grandes números. Não sei se todos sabem, peço desculpa. Acho Hum, ótimo, acho ótimo. pois. Portanto, acrescento aqui um parênteses por pensar que possa haver nesta Assembleia alguém que não esteja familiarizado com a lei dos grandes números, da teoria das probabilidades, que refere qual o resultado da mesma experiência feita repetidas vezes. Um exemplo. Imaginemos que temos uma caixa tapada com apenas uma abertura por onde pode entrar a nossa mão, mas não permite ver o que a caixa contém. Imaginemos que dentro da caixa está número igual de bolas verdes e encarnadas, que lá foram colocadas por alguém sem nós vermos. Metemos a mão na caixa, tiramos duas bolas e registamos num papel as suas cores. Podem ser ambas verdes, ou ambas encarnadas, ou uma verde e uma encarnada. Tornamos a colocar essas bolas dentro da caixa, agitamos-la para misturar bem e repetimos a sequência de operações, não esquecendo de registar de cada vez, tiramos as bolas e quais as suas cores, e de as devolver à caixa e agitar a caixa. É muito possível que ao fim de 4 exercícios tenhamos um registro de que tiramos apenas duas bolas encarnadas e seis verdes, muito longe da proporção de cores presente dentro da caixa. Mas se formos repetindo o mesmo exercício, iremos certamente obter no registro acima referido resultados do tipo 18 de uma cor e 20 da outra, ou mesmo 19 de cada cor, tendo-nos, portanto, aproximado da proporção real das cores das bolas que estão na caixa. Quer dizer, fazendo muitas vezes a mesma experiência e fazendo a média do que obtivemos, chegamos a uma chegamos a saber, não de certeza, mas com grande probabilidade, o que é que está dentro da caixa. Ou seja, podemos então adivinhar que dentro da caixa estarão bolas verdes e encarnadas em igual número. E arriscamos a supor que não estará lá mais nada além das bolas. Claro que não se trata de uma certeza, a qual só poderíamos ter se tivéssemos despejado a caixa, mas há uma grande probabilidade de não errarmos por muito. Após este parênteses, voltemos ao que Teilhard de Chardin diz, e por isso repito o que afirmei acima. Teilhard de Chardin pretende sugerir um ponto de vista a partir do qual as diversas ciências do homem, sociologia, etc., se liguem à ciência, com maiúscula, dos átomos e dos grandes números. As ciências da humanidade desenvolvem-se a partir de átomos, mas não de átomos físicos, constituídos por prótons, eletrões e neutrões. Para as ciências humanas, como geralmente as encaramos, com algum egoísmo, é o ser humano, a pessoa, que faz as vezes de átomo, colocando-se no centro das preocupações, do estudo e dirige simultaneamente as pesquisas. Deste modo, ciências do homem e ciências da natureza
abordam o real em dois sentidos contrários, o que nos faz crer que pertencem a dois universos distintos. Mas se olharmos a humanidade não com olhos de homem, vista de dentro, mas como observador distante, por conjuntos e a partir de fora, então a humanidade assume uma fisionomia semelhante à de todas as outras grandezas que constituem o cosmos. Deste ponto de vista, reconheceremos, em relação ao mundo humano, as mesmas leis que regem a vida dos seres não humanos. A lei da irregularidade do crescimento. Os progressos efetuam-se, ora depressa, ora lentamente, ora aqui, ora acolá. Lei do nascimento. Cada ideia ou habilidade forma-se por ampliação ou diferenciação de um núcleo restrito, onde surgem potencialidades que se difundem no meio humano. Lei das substituições. Nenhuma instituição social se aperfeiçoa indefinidamente num determinado aspecto, pois mais cedo ou mais tarde é substituída por outra. E assim por diante. Não há um único movimento geral da matéria organizada, adaptação, mutações, hereditariedade, etc., que não tenha o seu equivalente no complexo social humano. E, curiosamente, este complexo cada vez mais alimenta uma sociedade no seu todo, revela cada vez mais analogias dentro de si, que nos levam a tratá-lo como uma só coisa organizada. Os grupos étnicos cada vez mais se interpenetram. O comércio, a política, os livros, os cereais, só para apresentar alguns exemplos, cada vez mais circulam e alimentam uma sociedade cuja vida espiritual se torna sempre mais dependente dessa circulação. O estabelecimento gradual e o funcionamento da humanidade são realidades que se podem ver em continuidade com o resto da vida. Eis, segundo Teilhard de Chardin, um primeiro passo na percepção do fenómeno humano. Se procurarmos agora observar a humanidade ainda de mais longe e discernir apenas, como nas massas líquidas ou gasosas, o conjunto móvel dos elementos, constataremos que sobre o mundo se estende um véu impessoal e geométrico de uma nova matéria, regime constante de nascimentos e mortes, revelado pela estatística, pressões dos povos sobre superfícies desocupadas, pressão dos espíritos sobre os limites, cada vez mais afastados da impotência e da ignorância, entre outros exemplos. Todos estes factos nos sugerem que os grandes números, com a sua possibilidade de expressão matemática e a sua tirania, mas também com os seus recursos de energias acumuladas a tentativas fecundas, regem a um certo nível os movimentos gerais da sociedade humana e a transformam num objeto que pertence não só à biologia, mas também à física. Trata-se de uma conjunção natural, cada vez mais as diversas disciplinas do universo tendem a ligar-se entre si, procurando o mecanismo, as fases e o prolongamento de um processo imenso de desenvolvimento do universo. Existe, pois, apenas um fenómeno em curso, e o homem não poderia ficar fora desse desenvolvimento, desse fenómeno, peço desculpa. O homem é, pois, estudável como um fenómeno. Não existe barreira entre ciências do homem e ciências da natureza, desde que se tome consciência da unidade da evolução cósmica. Convém registar que várias das analogias mecânicas e biológicas afloradas neste ensaio não tinham sido até ao tempo de Teilhard de Chardin, este ensaio foi escrito em 1928, como há pouco se disse, adequadamente encaradas. É que, à medida que o mundo se metamorfoseia, de círculo em círculo, passa por um enriquecimento e refusão internos. Apresenta-se sob um novo estado, em que algumas das propriedades anteriores se mantêm,
mas outras são renovadas. Deste modo, as leis que regulam as reuniões dos átomos ou das células, de animais ou de humanos, as leis da afinidade e a natureza das ligações entre elementos, apresentam-se simultaneamente como iguais e diferentes. Não podemos imaginar a Terra como uma máquina, um animal ou uma pessoa, mas não podemos negar que cada vez mais tudo o que sabemos nos leva a considerar o invólucro pensante e o restante invólucro vivo da Terra como um todo orgânico sui generis, o que basta para que tenhamos de colocar o homem e a sua aparição sobre a Terra entre os fenómenos da natureza. Mas para exprimir os modos de ser e de agir de todo o humano, temos também de criar novos conceitos. O mesmo se passou, aliás, e por exemplo, nas ciências matemáticas, ao criarmos, entre outros exemplos, os conceitos de números irracionais e de infinitos de várias ordens de grandeza, ou seja, infinitos que contêm infinitos de menor ordem, como a série de números pares contida na série de números racionais. Ambas são infinitas, mas não são do mesmo tamanho, sabemos assim, não é? Uma será o dobro da outra. Então, isto quer dizer que há infinitos de diversas ordens, é como se costuma chamar, não é? Por tudo isto, perceber o fenómeno humano não significa apenas reconhecer a ligação dos factos sociais com o desenvolvimento histórico geral do mundo. Ao mesmo tempo, torna-se necessário efetuar a transposição das leis e noções organofísicas estabelecidas para o mundo, primeiro da matéria bruta, depois da matéria vitalizada e, por fim, para o mundo renovado pelo aparecimento da reflexão, o mundo hominizado. Ao reintegrarmos assim o homem no edifício do mundo, ele, homem, passa a ter um valor imenso para a ciência, pois só poderá ser considerado como um fenómeno de primeira ordem. Muito importante. Qualitativamente, o homem manifesta em grau privilegiado aquilo a que podemos chamar a corrente psíquica do universo. Tal como a enorme intensidade da radiação do elemento químico rádio revelou à física uma propriedade universal da matéria, a radioatividade, da mesma forma, no domínio humano, os fenómenos de espontaneidade, consciência, liberdade se manifestam com valor cósmico. Não reconhecível no mundo dos átomos, muitas vezes desprezível no dos seres organizados, é, no entanto, o fenómeno principal do mundo humano. E este ponto parece incontestável. Mas há mais. A humanidade evolui de forma a criar uma unidade natural de extensão, tão ampla quanto a Terra, na realidade, à sua litosfera, atmosfera, biosfera, etc. A Terra está acrescentando, por meio de nós, mais um envoltório, a sua camada mais importante de todas, a noosfera, pequena, o que é para tear. Ele criou a noção. O fenómeno humano tem como dimensões as do planeta. O fenómeno humano faz a ciência penetrar no segredo das forças elementares do mundo. A humanidade é a Terra, ou a natureza, hominizada. Esta hominização tem um caráter especial. É irreversível. Tanto quanto seguimos a percebermos, o psíquico nunca deixou de crescer no mundo. Qual o significado deste constante crescimento? Ted Chardon faz uma sugestão a este respeito. Pela amplitude das perspectivas psíquicas que revela este fenómeno, só pode ser comparado à tendência inelutável da físico-química em direção ao mais provável, a que chamamos entropia. Note-se que a entropia mede a desorganização de um sistema e, segundo os cientistas, tem constantemente tendência para aumentar. A ciência tem tido o costume de só construir o mundo físico
tendo presentes as leis do acaso e dos grandes números, o que conduz a uma atenuação crescente das energias permutáveis e a uma difusão desorganizada. Mas a humanidade, se a considerarmos um fenómeno físico, obriga-nos a considerar outra irreversibilidade fundamental, a que levaria as coisas no sentido do improvável, ou seja, a construções mais amplamente organizadas. Deste modo, ao lado da entropia, haveria camuflada no material, aflorando no organizado, mas sobretudo visível no humano, a corrente do espírito. Se assim for, poderemos, a partir de dentro, explorar o universo que a física tem vindo a tentar apresentar a partir de fora. Apreender, peço desculpa, tentar apreender a partir de fora. Se as leis da matéria viva podem ser seguidas remontando até nós, e encontrar-se em nós hominizadas, então podemos compreendê-las, descendo até elas, a partir de dentro, para nelas nos reconhecermos materializados. Praticamente, ver-nos-íamos depositários responsáveis por uma parte da energia universal, levada a um certo grau supremo de elaboração, que deveríamos conservar e propagar. A humanidade constituiria uma frente de avanço cósmico e deveríamos tirar partido de todas as potências da Terra para favorecer os progressos do improvável. Para tal, seria fundamental que a massa humana não deixasse desperdiçar nem diminuir em si o respeito, o gosto, o fervor pela vida, sem o que a noosfera se vai. Pierre Chardin gostaria de apressar um momento em que a ciência há de integrar decididamente a humanidade na Terra e no mundo, e considera que é difícil descartar os dois prognósticos seguintes. Primeiro, a física não poderá confinar-se ao estudo, a partir de fora, dos fenómenos regidos pelas leis dos grandes números e da entropia. Deverá recorrer a símbolos ou funções complexas em que se exprimam a outra face das coisas, a saber, a espontaneidade individual e a organização progressiva dos elementos, vistos a partir de dentro. Por escapar às medidas e aos cálculos, isto não é menos físico do que aquilo. Segundo, depois de ter sido considerada durante muito tempo como elemento cientificamente acessório ou mesmo aberrante do universo, a humanidade acabará por revelar-se um fenómeno fundamental. Será considerada como um fenómeno por excelência da natureza, aquele que, numa complexidade singular de fatores materiais e morais, é por nós não só experimentado, mas também vivenciado como um dos principais atos da evolução universal. Eu agora só gostava de acrescentar aqui uma reflexão pessoal, porque isto foi elaborado aproveitando até muitas das frases que vêm neste trabalho do Teilhard de Chardin. O que eu queria dizer é que quando, nos meus tempos de universidade de física, o professor dizia que o conceito de entropia era dos mais complexos e não sei o que mais, e eu fugia um bocadinho daquilo, eu sempre me fez muita confusão. Como é que podia haver uma tendência constante para a desorganização? Ora, o Teilhard Não se conseguiu importa de repetir elucidar. que não se ouviu bem. Essa Portanto, última. sempre me fez, eu repito desde o início, quer dizer, quando o professor de física na universidade dizia que a entropia tinha sempre tendência a crescer, e isso era um facto assente, isso sempre me fez muita confusão. Como é que a desorganização vai sempre crescer no mundo? Não fazia, não calhava bem com a minha maneira de pensar. Mas era um facto, quer dizer, era um facto científico. Ora, o Teilhard põe aqui um contrapeso, que é a evolução, não no sentido da organização, da desorganização, mas no sentido da organização da noosfera, do espírito humano. E eu acho que isto são as tais centelhas de luz
que o TEA de vez em quando atira assim para a frente e que nos Hum. fazem ficar com os olhos abertos, a dizer, olha, realmente faz todo o sentido. E pronto, é o que eu tenho aqui. Oh, Teresa, eu não sei como lhe hei de agradecer, porque o seu trabalho, a meu ver, é de uma excelência rara. É, muito obrigada. Fez uma análise muito clara, com os olhos de uma pessoa habituada a discernir reflexões, sobretudo de caráter científico, e, e digamos que nos revelou este ensaio de uma maneira muito acessível, sem contudo trair a profundidade que ele tem de conceitos complexos. Eu não sei, eu agradeço-lhe imenso, foi um trabalho excelente. Muito obrigada. Quero ter esse papel, quero voltar a lê-lo até e divulgá-lo. E eu acho que foi tão rica a sua apresentação que seria pena se nós agora não refletíssemos entre nós aqui, apresentando essas reflexões e partilhando as mesmas. Portanto, como é costume, está aberta a discussão. Quem estiver interessado em intervir já sabe como faz, vai ao. Ai, como é que isto se chama? Espera lá. Ao reagir às reações, não é? Reagir e levantar a mãozinha, não é? Olha, levantar a mão. Eu já levantei a minha. Mais, mais mãozinhas. O Michel levantou a mão dele, mas também está bem. Então, vamos começar por ouvir o Michel, está bem? É, está bem, está tudo em ordem. Olha, muito obrigado pela exposição deste texto, que para mim foi um texto difícil. E vou explicar porque é que foi para mim mais difícil, talvez, que para os outros. Porque tive a impressão que a ideia principal que quero transmitir, que no fim de contas, o que Teilhard queria fazer a partir da ciência seria mostrar a necessidade de unir a ciência com a filosofia. Porque quando Teilhard fala de consciência, e notei isso no meu texto, eh, quando o Teilhard fala de ciência e do corrente do espírito representada hoje pela humanidade, eh, tenho a impressão que ele queria, traduzindo na minha linguagem de filosofia, mostrar como uma ciência completa tem que ultrapassar, como se disse, os números imensos e infinitos, e para compreender o que é a consciência e a observação ou a descoberta do espírito a partir de dentro. Mas isso parece-me ser a matéria de uma filosofia bem pensada. Nessa altura, o que Teilhard de Chardin tenta fazer é, a partir da ciência, integrar um método diferente de abordagem, como ele diz, a partir do dentro, e que é exatamente, em meu entender, o que a filosofia tenta fazer. A esse respeito, gostaria de desenvolver muito rapidamente uma compreensão de filosofia. No fim de contas, desde Aristóteles, a filosofia ocupava-se de tudo, não só do ser humano, mas da natureza, do dinamismo construtivo, a potência e o ato, etc., os conceitos de Aristóteles. E tudo isso, mesmo
mesmo com a ciência que os árabes retiraram de Aristóteles, então isso foi pensado mesmo filosoficamente. Averroes, Ibn Sina, Avicena, etc., fizeram isso de que, através da Espanha, a filosofia europeia recuperou. Mas depois, qual foi a grande divisão da ciência e da filosofia? Foi com Descartes, porque Descartes, eu diria, foi o protótipo do método experimental, que não existia desta maneira antes dele, e Descartes mostrou a diferença entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, a ciência do espírito, que é a filosofia. Mas depois, face às ciências, já depois de Descartes, face às ciências experimentais, de que coisa tratava a filosofia? Tratava do ser humano a partir de dentro. Mas as ciências humanas invadiram, como o Teilhard diz, invadiram a compreensão do ser humano, a sociologia, a linguística, a psicologia, etc. E isso mais na segunda metade do século XIX. Ora, nessa altura houve uma crise de filosofia, porque quando são as ciências experimentais que começam a tratar do ser humano, a pergunta voltou, mas nessa altura a filosofia ficou totalmente absorvida dentro das ciências do ser humano, as ciências do homem. E por um método um pouco diferente da experiência, porque a experiência em sociologia, em psicologia é diferente, mas aparentemente no fim do século XIX a filosofia sofreu uma crise grave. E esta crise grave foi atacada, isto é, estudada pelo fundador da corrente nova de filosofia, que é a fenomenologia. Fenomenologia é o logos, isto é, o discurso sobre os fenômenos. E nessa altura, a filosofia, com Husserl, tentou desmarcar a sua tarefa da tarefa mesmo das ciências humanas do ser humano. As ciências que eu já citei, psicologia, sociologia, linguística, antropologia científica. E, e nessa altura, no século XX, a filosofia como descrição do ser humano a partir do interior, isto é, os grandes autores foram, em primeiro lugar, Husserl, Heidegger, Max Scheler, na Alemanha, e outros, evidentemente, Gabriel Marcel, Sartre e Merleau-Ponty, do ponto de vista desta nova descoberta do ser humano a partir de uma espécie de descrição dos fenômenos, não tal como são estudados pelo método experimental, mas os fenômenos tais como são vividos pelo ser humano. Acabo aqui o meu desvio, mas que me faz pensar, e a partir deste tipo de desvio que pensei, o que se faz agora na filosofia é uma descrição que, em primeiro lugar, tem que compreender o que é o método experimental em função do conhecimento interior do ser humano e, reciprocamente, o que é que este método fenomenológico traz à ciência.
tudo isso para dizer que quando Teilhard fala eh, de tinha notado isso nos meus apontamentos, de o psíquico, cito duas, três frases, o psíquico impõe-se cientificamente à ciência. Outra frase, a corrente imponderável do espírito. Mas o que pensei nessa altura, há uma nova ciência do espírito que surgiu, são as ciências neuronais. Mas as ciências neuronais reproduzem, eu diria, dentro do ser humano, o diferendo entre uma abordagem experimental dos neurônios e o seu sentido vivido pelo ser humano. E não será que, no fim de contas, com outras palavras, Teilhard de Chardin queria alargar a problemática das ciências experimentais do homem a partir de uma visão, e isso que me impressionou, que ele diz de dentro do ser humano. Eu entendi isso um pouco como uma reconciliação das ciências experimentais com a filosofia do espírito. Mas é estranho, nunca Teilhard recorre ao termo filosofia do espírito. Ele fala de moral, como foi bem dito na primeira exposição, mas não será que o que ele queria seria, para uma autêntica compreensão do ser humano, ultrapassar o método matemático experimental, o que o professor Ladrière chamava as ciências lógico-empíricas, recuperadas numa perspectiva diferente que para mim seria filosófica. Já falei demasiado. Noutros termos, atualmente o desafio para mim mais complexo ao qual estamos a assistir são a invasão das ciências experimentais dentro da própria cabeça humana, isto é, no funcionamento dos neurônios, e, por outro lado, a descrição que o próprio ser humano faz do sentido dos seus neurônios. Noutros termos, e acabo, esta reconciliação de dois métodos que Teilhard de Chardin, em meu entender, exprime magnificamente, mas em termos diferentes dos termos de agora, seriam como uma reconciliação das ciências experimentais, de organizações complexas, e o vivido pessoal e coletivo, mas humano, daquilo que ele chama a humanidade. Muito obrigado, Michel. Não digo que foi outra conferência, mas quase. E boa. Mas o que me fez pensar é que, sem falar de filosofia, Teilhard entrava na problemática da filosofia a partir da ciência. Exatamente. Não sei se querem comentar também esta intervenção do Michel. Se há alguém que pretenda intervir, é favor anunciar-se. Não sei se a Teresa tem alguma coisa a dizer. Eu posso dizer alguma coisa, Mas, mas eu não tenho preparação filosófica. Portanto, hum, para mim, este trabalho do Teilhard significa muito mais
aquilo que eu disse como o meu próprio testemunho. Uhum, O mundo não caminha só para a desorganização. Quer dizer, a física diz que sim, mas na realidade, toda a realidade do espírito caminha no sentido contrário. uhum, Para mim, isto é que é o fundamental. Quer dizer, e na filosofia não me posso abalançar porque não uhum. tenho bases para isso. Olha, se não há outra inscrição, eu também gostaria de acrescentar alguns comentários. Eh, a visão que o Michel agora nos apresentou de, da intenção, digamos assim, que o Teilhard teve com este trabalho, em que, no fundo, ele faz uma elaboração filosófica da ciência, eh, para mim tem uma interpretação especificamente teilhardiana. E peço desculpa se vou elaborar um bocadinho por mim próprio sobre coisas que se calhar nem o Teilhard propriamente terá dito. Mas eh, o que eu apreendo do pensamento de Teilhard de Chardin, refletido neste ensaio, é a preocupação que ele tem de apresentar eh, a sua interpretação do fenómeno humano. Ou seja, para ele, como aliás vemos aqui neste ensaio, ele a certa altura diz-nos o homem, a humanidade estão da, no centro da observação fenomenológica e científica. Deveria estar no centro. Não está, mas deveria estar. E realmente, mesmo quando o homem nunca deixou de ser estudado pelo homem, o homem nunca deixou de ser estudado pelo homem. Mas quando ele diz que a ciência não está a olhar para o homem a partir de dentro, quer, a meu ver, ele quer com isto dizer que a ciência ainda não apreendeu que o homem representa uma finalidade em todo o processo evolutivo. Como sabemos, o Teilhard é finalista. Ele acredita que toda a evolução tem um fim de convergência. Ele, ele detecta e postula um centro de convergência para toda a evolução e o homem, como ele diz no fenómeno humano, apresenta-se como a flecha dessa evolução. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que o homem é o cume desta, desta evolução e, portanto, o sentido do fenómeno humano que se insere inteiramente no fenómeno físico-químico, digamos assim. O, o homem é fruto da vida, tal como os outros seres vivos que evoluem a partir da matéria inerte. Simplesmente o homem foi o ser que no qual convergiu mais eh, intensamente a evolução do espírito. Porque Teilhard também nos fala, quando ele nos fala no dentro e no fora das coisas, esta frase é dele, o dentro e o fora das coisas, o dentro é a, a zona, a região da evolução do espírito. Quando ele nos fala das energias radiais, que são as energias que estão interiores, que são interiores à matéria e que produzem o aumento de nível psíquico que a matéria contém, no fundo,
querendo com isto dizer-nos que há como que uma insuflação do Espírito de Deus nas coisas que é insignificante e rudimentar ao nível da matéria inerte, mas que, à medida que a consciência se vai desenvolvendo, há, por assim dizer, um caminho cada vez mais conveniente para o espírito se ir afirmando. E quando o homem chega à plenitude de uma consciência reflexiva, é também nesse momento que nele eclode em maior, no nível máximo, o espírito. Portanto, o tal espírito do Criador que está insuflado, que está insinuado, digamos assim, na matéria e que vai ganhando uma evolução progressiva com o psiquismo em crescimento, acaba por ser aquele espírito que o homem integra totalmente, apreendendo o espírito de Deus. Nem todos têm essa consciência, mas no fundo funcionam nessa, nessa dimensão. Portanto, a importância do homem é exatamente a revelação ao mais alto grau da finalidade do Criador com a sua criação. Como sabemos, pronto, não vale a pena especular muito sobre isto, sabemos perfeitamente que Deus tem uma relação privilegiada com o homem, como sendo o ser no qual ele se imerge na sua criação. É através do homem que Deus encarna a sua criação e, portanto, é o homem que ele privilegia como sendo o ser que representará junto dele toda a criação. Nós somos vida, somos crescimento, como a Teresa falou, a vida e a noosfera a noogênese são a antítese da entropia, mas exatamente porque, segundo o Teilhard diz, a vida tem uma dinâmica contrária à entropia. A vida vai sempre sendo mais. Mesmo quando nós morremos, deixamos para trás mais vida. A vida não para. A vida é irreversível, enquanto que a matéria é reversível através da entropia. Mas a vida tem aquela, aquele, aquela potencialidade de crescer, ela não só crescer, como invadir tudo. A vida, como sabemos, a vida invade tudo. É um fenómeno absolutamente total. Bom, era isto mais ou menos que eu refleti, este ensaio. Com este ensaio, ele ensaia, por assim dizer, ensaia o seu fenómeno humano, porque se nós virmos o sentido da sua reflexão sobre a realidade da humanidade está presente tanto neste ensaio como no próprio livro do Fenómeno Humano, embora ali apresentado de uma maneira muito mais evoluída, muito mais desenvolvida e com pormenores muito mais ricos. Mas, no fundo, o que nós lemos neste ensaio é o mesmo que lemos no livro. É o homem centro, o homem é o fenómeno central, podemos dizer, da criação. Entre nós podemos dizer criação, podemos dizer isto porque não somos cientistas. Os cientistas não falam de criação, nós, crentes, podemos falar. Ora bem, a Teresa queria intervir. Teresa. É uma coisa muito curta. O
O Teilhard fala muito no espírito, na evolução do próprio espírito, hum, que até à altura dele, não digo que seja até agora, mas até à altura em que ele viveu, em que ele escreveu este ensaio, hum, não era considerado, talvez, como um elemento da natureza em evolução e em crescimento. Quer dizer, o problema ao nível nuclear é que, para a matéria, estava-se a considerar sempre uma desorganização da matéria, enquanto que o espírito que existe, em vez de ser uma desorganização, será cada vez mais uma organização, desde que os homens colaborem com isso. Era só isto que eu queria dizer. Uh, Há outro aspecto também interessante que ele refere, mas refere indiretamente, é que o homem tem uma dimensão universal. Nós podemos pensar assim, mas então o planeta Terra, onde surge a humanidade, e que, por muito boas razões, o próprio Teilhard considerava como eh, muito provável que não fosse o único local no universo onde surgiu a inteligência, isso leva-nos a considerar que, e o Teilhard também o afirma, que a inteligência se desenvolve em todo o universo. Absolutamente, é quase um corolário, quer dizer, se nós aqui vemos os fenómenos que levaram da matéria à vida e da vida ao espírito, à inteligência e ao espírito, dificilmente noutros locais onde sabemos que são raríssimas as circunstâncias que permitem que se dê este fenómeno espantoso que é o planeta Terra, com todas as condições de evolução da matéria para a vida e da vida para o espírito, absolutamente excepcionais. Mas, lá está, dentro das leis dos grandes números, e quando pensamos no universo, não são grandes números, são números astronómicos, superastronómicos, não é? Portanto, a imensidão do universo, com a imensidão de corpos celestes que existem dentro dele, leva-nos a considerar que, de facto, era quase impossível, até digamos que uma concepção de criação que nós possamos intuir na divindade, leva-nos a considerar que Deus não ia criar esta imensidão para privilegiar apenas um dos mais micros planetas do universo. Quer dizer, o que nós podemos fazer, e isso é que é espantoso, é que evoluiu em nós uma inteligência que nos permite fazer estes considerandos. Nós lemos em nós e no planeta, na evolução dentro do planeta e na realidade fenómeno humano, nós lemos, podemos extrapolar. Sei que há cientistas que não admitem de maneira nenhuma isto, mas eu pessoalmente penso assim. Podemos extrapolar para uma imensidão de locais onde existe uma vida semelhante à nossa, onde existe um fenómeno humano e onde existe um fenómeno cristão. O fenómeno cristão de que o Teilhard nos fala no final do livro Fenómeno Humano não pode ser um fenómeno isolado no planeta Terra, porque Deus, através da sua criação, abarca tudo, não é? E se abarca tudo, o seu espírito está em todo lado. E se está em todo lado, está atuante como atua no planeta Terra.
A sua influência, a sua graça, a sua comunicação com a criação faz-se ao nível universal. E Teilhard diz-nos: o homem tem uma dimensão universal. É isto que eu quero dizer com esta frase. O homem, ou seja, o ser inteligente na natureza, na criação, não é só o homem terráqueo, é o homem. Existe um fenómeno humano universal. Esta é a minha profunda convicção. Vou vou para outro mundo a pensar nisto. Pode ser que chegue lá e não seja assim, mas estou convencido que vou lá encontrar os nossos irmãos de outros planetas que estão espalhados pelo universo. Tenho a certeza disso. Há para aqui um feedback, mas não sei porquê. Pronto, a Maria levanta. A Maria. Sou eu. É a Teresa, Maria. Então vamos, Maria. pronto. Para além disso que o António disse, parece-me que o Teilhard também quer focar um outro aspecto. É que no planeta Terra, o espírito não está só ao nível do humano. Sim. Embora em pequeníssimas percentagens, hum, ele diz aqui, deixa-me cá ver se eu consigo ler aqui. Deste modo, haveria camuflada no material, aflorando no organizado, mas sobretudo visível no humano, a corrente do espírito. Uhum. Ou seja, ele admite, e eu também, por acaso, que possa haver uma, quer dizer, um simulacro, uma pequena percentagem de espírito no, nos animais, por aí fora. Esta frase suponho que é retirada exatamente do que ele diz, porque eu, de uma maneira geral, usei frases dele para não deturpar os sentidos, não é? Pois. Ele diz que haveria camuflada no material, aflorando no organizado. Portanto, no organizado não somos só nós, são também os animais. Já é matéria organizada. Mas, sobretudo, visível no humano, o corrente do espírito. Ô, Teresa, Aliás, peço desculpa. sim, sim. Eu- Há uma coisa que me faz um pouco de confusão. É quando nós dizemos que os animais só têm instinto, será que estamos a falar a verdade? Não será que têm alguma coisa de inteligência? Teresa, para mim isso é uma abordagem ao nível filosófico. Eu não sou teólogo, não Eu, posso, não posso atribuir uma certeza ao que vou dizer, mas parece-me que o espírito de que o Teilhard fala quando se refere ao homem é a capacidade do homem de reconhecer uma existência transcendente e de com ela se relacionar. Isso, digamos, é o- a manifestação no homem da, da presença de Deus e do homem reconhecer essa presença. Os animais, naturalmente terão uma parcela do Espírito de Deus em si. Simplesmente não é atuante. Nos animais, essa parcela de Espírito de Deus não é atuante, nem pode ser, porque o animal não tem a capacidade de refletir e de reconhecer fora dele um Criador e dentro dele. O animal age por instinto, o instinto é, se virmos bem, o instinto tem muito que ver com o pensamento de Deus. Quer dizer, as coisas que acontecem com os animais parece que nascem ensinados, não é? Nascem ensinados.
para a vida, para a sua auto subsistência, para a sua autodefesa, para a sua para o seu instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência é uma coisa fortíssima que cheira a Deus, não é? Porque é que os animais querem sobreviver? Porque é que os animais se defendem da maneira como se defendem? E se virmos bem, o homem herdou em grande percentagem, em grande quantidade, este espírito de sobrevivência. E é o espírito de sobrevivência, quando no homem não é suficientemente eh, interiorizado e refletido e dominado, gera as atitudes e os comportamentos agressivos. O homem tem uma tendência para se defender também agressivamente como o animal. Simplesmente o homem eh, vai-se polindo a si próprio e para viver em sociedade não pode exercer o seu instinto de sobrevivência de autodefesa com a liberdade com que os animais o fazem, porque senão isto tornava-se um caos. E está-se a tornar, porque muitos dos nossos semelhantes, hoje em dia, exercem o seu espírito de sobrevivência da maneira mais agressiva e mais subtil. É uma agressividade subtil a que nós assistimos hoje, mas que não deixa de ser ausente da tal autorreflexão do que deve ser a contenção e a canalização orientada do nosso espírito de sobrevivência. Não é? Teresa, ainda tem a mão levantada. E a Ainda Maria José tem. também. A Maria José também Quer está. dizer, eu Não, vou. é só uma coisa pequenina. O caráter, o que há de distintivo no homem, no ser humano, é que é capaz de refletir sobre si próprio. Não Sim, é? Eu claro. acho que é só isso. Quer dizer, nós não Michel, sabemos o que é que se passa com os animais. Nós não Não sabemos. refletem sobre si. os animais obedecem Tanto ao instinto. Obedecem ao instinto. Mais Isso nada. é o que nós dizemos, não é? Quer dizer, não Não temos sei. conhecimento por dentro. Claramente, o TIAR aponta no sentido de que há um desenvolvimento de, e é que no material, não é? Quer dizer, é nas coisas, nos animais, por aí fora, que começa a aflorar no organizado, portanto, só no material organizado é que ele começa a aflorar, mas é sobretudo visível no humano. Não diz que não existe no resto. Diz que é mais visível no humano, a corrente do espírito. Eu suponho que nós, com alguma, hum, como é que eu ia dizer, autorreferência, não é? Hum. Dizer, nós somos os únicos no universo, ou pelo menos no mundo, a pensar verdadeiramente, a refletir, por aí fora. E se calhar não é bem isso que o Caiá está a pensar. A mim parece-me que essa frase que a Teresa acabou de citar quer dizer que o espírito é observável na sua evolução também no reino animal, mas é mais perceptível no homem porque no homem atinge o ponto máximo, Estou de acordo. não é? Mas o ponto máximo não quer dizer que nos animais não haja um ponto pequenino. Não, eu Não acho, existe. eu acho que existe, como eu há pouco disse, existe a presença de Deus também na natureza, nos animais. Simplesmente não há a capacidade de existir aí o reconhecimento que o homem é capaz de fazer e que constitui, afinal de contas, a grande dimensão de relação entre a criação e o Criador. É ao nível do homem, porque o resto da natureza, o São Francisco de Assis, cujo Cântico das Escrituras celebra o oitavo centenário
este ano, eh, ele, ele quase que diz isso, que a natureza fala com o Criador, mas evidentemente sabemos que é uma expressão mística do seu amor ao Criador. Mas ele sabe perfeitamente que a água não fala e que o sol também não fala e que essas realidades não podem relacionar-se, mas para nós servem de pano de fundo para compreender a criação. Michel, diga coisas. Olha, obrigado. Breves coisas. O que eu gostei muito de ouvir do António é que o que falou do conceito. Olha, peço desculpa. Eh, o que falou do conceito de finalidade. Ora, isso parece-me extremamente importante, porque não sei se o conceito de finalidade é específico também de, das ciências lógico-empíricas, isto é, experimentais. Eh, a finalidade para mim introduz uma consideração de tipo filosófico, o que, por exemplo, na exposição do António se manifestou na relação eh, entre o espírito e a descoberta da transcendência divina. Então, por outro lado, não posso concordar com a ideia do espírito eh, nos animais, porque, para mim, o que é fundamental no espírito é algo ou alguém que encontra a sua identidade através do outro. Interiorizar a nossa identidade que passa e que é recebida da alteridade do outro e que se torna a consciência de si desta maneira é especificamente humana. Os animais têm inteligência, sim, mas penso que não é uma inteligência de tipo reflexivo. Reflexivo, isto é, retorno sobre si próprio e uma consciência de sua identidade. Há o instinto de que se falou muito bem, mas a consciência do retorno sobre si é o que a filosofia falava, enunciava como a diferença entre o que é em si e o que é para si, para mim, para qualquer ser humano. Eu diria a compreensão do mundo para si, isto é, em primeiro lugar, a partir de uma subjetividade. E é isso que não é tematizado pela inteligência animal. Há coisas extraordinárias nos animais. Os elefantes que veem ossos no cemitério de elefantes, os elefantes cheiram e reconhecem aparentemente a presença de antepassados no registro do passado dos elefantes. Há já qualquer coisa, efetivamente, neste reconhecimento, mas não podemos dizer que este reconhecimento é para si consciente de algo que constitui conscientemente a sua identidade. É um pouco isso que eu queria dizer. Muito bem. Eh, não sei se está tudo dito, mas gostaria de ouvir mais intervenções. Não acharam que este texto é bastante desafiante, interpelativo?
faz-nos pensar muito realmente na visão que o Teilhard nos propõe de tudo, não é? Do todo. Teilhard é o homem do todo, é um holístico, não é? Eh, E, e desde muito novo ele despertou para esta curiosidade das coisas e do sentido das coisas. Quer dizer, qualquer pedra não é propriamente um calhau em que a gente dá um pontapé. Uma pedra, se a gente pegar nela e se a abrir, aquela superfície que aparece, se a gente partir um calhau, está a ver a luz do sol pela primeira vez em milhares de milhões de anos. Quer dizer, nós conseguimos ver de repente uma coisa inédita, que é o interior da matéria, que até ali estava selada, estava fechada. Nunca ninguém tinha visto. Nunca ninguém tinha visto aquele bocadinho do universo, não é? E nós podemos fazê-lo. Eh, e meditar nisso leva-nos, de facto, a perceber que, como o Teilhard nos diz, que há todo um sentido nas coisas. Os cientistas de que o Teilhard se queixa são aqueles que teimosamente excluem o ser humano desta visão holística da ciência. A ciência deve ser holística, deve ir até ao fundo do homem, até ao espírito, porque de facto o homem é um produto desta evolução, com a sua especificidade e com a sua eh, excelência, não deixa de ter a sua raiz nas algas azuis, das quais tudo veio a aparecer em termos de vida, plantas e animais, batráquios e pulgas, não é? Tudo, não é? Tudo. E nós de facto, volto a dizer, comemoram-se 800 anos este ano do Cântico das Criaturas. É bom que a gente medite naquele cântico. Aquele cântico ensina-nos a olhar para o universo. O São Francisco era realmente um filósofo extraordinário. Era um místico, mas muito filósofo, porque ele ele refletiu sobre a criação de uma maneira absolutamente, como é que é dizer, com uma amplitude total. Quer dizer, ele viu Deus realmente tal como ele se apresenta ao revelar-nos a sua natureza e a sua criação. São Francisco foi o grande, o grande filósofo da natureza. Não sei, não sei se estou a exagerar, Michel, se calhar estou. Não, não. Eu queria dizer, para mim, a mística é superior à filosofia. Uhum. Então, a filosofia é uma reflexão, a mística É é a uma. quintessência da filosofia, não? Como? É a quintessência da filosofia. Não, é outra coisa de mais profundo, é uma vivência mais profunda daquilo que a filosofia fala. Uhum. Bom, Olha, olha, posso dizer mais uma coisinha. claro, claro. A única pessoa que neste artigo tem cita é um filósofo. Estou a ler. No campo da vida, por exemplo, Monsieur Leroy mostrou recentemente qual o proveito que se podia retirar da noção de invenção para trazer uma luz especial no mecanismo de evolução orgânica. Uhum. E então, neste sentido, Teilhard, sem o dizer, cita um filósofo que faz o que ele gostaria que se fizesse.
isso reforça um pouco para mim a ideia que Teilhard fala a partir da ciência de uma visão outra que seria filosófica e teológica, isso como o Antônio disse. Ó, Michel, há pouco o Michel falou aí que não sabia se os cientistas, se na ciência pura e dura também entrava um sentido de finalidade. Eu creio que os cientistas, tanto quanto me tenha percebido, os cientistas fazem questão em não querer afirmar, Exatamente. em- É o que eu quis dizer. não querem afirmar que exista uma finalidade, embora alguns, talvez com má consciência, pensem que qualquer coisa há, não é? Qualquer coisa há. Mas a ciência tende a autoexplicar-se, não é? Os cientistas tendem a reconhecer na ciência uma virtude de autoafirmação e autoexplicação. Mas de facto, há, há uma falácia nessa posição. É que eles podem recuar até às mais remotas origens das coisas e dos fenómenos, mas não conseguem ultrapassar o último, o último degrau, digamos assim, dessa escada. Há um momento em que eles param. Há um momento em que eles param porque não sabem explicar a origem. Por exemplo, quando falam que o Big Bang é a explosão de um átomo ou de uma coisa extraordinária que existia uma densidade fantástica de uma dimensão microscópica. Mas eles, ao falarem nisto, têm que admitir que antes disso outra coisa houve, certamente, não é? Ou então, ou então têm que admitir que essa coisa apareceu e como eles não admitem a criação espontânea, a ciência não admite a criação espontânea, nem nós, então tem que haver uma causa, não é? Mas essa causa, para os cientistas, digamos que é um tabu. É um tabu. Ali não se toca. Não pode haver, não pode haver discussão sobre causas. Tem que haver discussão a partir dos efeitos que são perceptíveis, não é? Estudáveis. Mas as causas primeiras, eles não as discutem, nem querem discutir. O Mas Antônio, no fundo digamos, há um impasse. Para eles há um impasse. Se eles admitirem, nem que seja por um momento, que há uma causa primeira, então têm que admitir que há uma finalidade, não é? Automaticamente. Porque um criador não ia brincar, lançar uma criação só porque sim, não é? Há em tudo isto um sentido. Há um sentido das coisas. E o olha, Teilhard é o. desculpa interromper. O Antônio disse muito bem o que queria dizer, isto é, a finalidade não é um conceito científico, estou totalmente de acordo, é um conceito filosófico e teológico. Mas o Antônio, estou totalmente de acordo consigo. Obrigado. Maria Teresa, voltou a pedir a mão. Sim, só para dizer uma coisa, eu suponho que a Eduarda é professora de matemática, não é? Está sem voz. É, pronto, ok. É que em matemática há demonstrações que se fazem por redução ao absurdo. Ora, o que me parece é que a história do Big Bang, etc., hum, tem que ser, o Big Bang pode ser o princípio, mas antes disso tinha que haver alguma coisa, como disse o António. E isto é por redução ao absurdo. De outra maneira, não faz sentido. Quer dizer, como é que aparece de repente uma entidade, um mundo, um Big Bang, se não houver outra coisa antes? Outra coisa perfeitamente fora Ou desta outro realidade, ser, Deus. ou outro ser, não é? Ou outra Exato, coisa ou eu outro estou a dizer ser. que é Deus.
É, é por redução ao absurdo que Deus tem que existir. Produção absurdo, nós encontramos Deus, não é? Pois, mas redução ao absurdo, o que quer dizer é que se não houvesse Deus, tudo isto era absurdo, toda Pois, desenvolvimento era exatamente, absurdo. exatamente, exatamente, exatamente. É assim, minhas queridas amigas e meu querido amigo, agora só já está o Michel, o, o, o Eloy já foi jantar. Bom, desejo-vos a todos um bom jantar. Vou recapitular o que nós combinamos, então, que é no próximo dia 6 de fevereiro, às 19 horas, iremos abordar o, o ensaio que vem na página 183 do livro que andamos a analisar, chamado Sobre o Valor Religioso da Pesquisa. É uma coisa pequenina. Quem é que se, quem é que se aventura a fazer esta apresentação? Aceitam-se voluntários? Estou, já estou a ver que já estou a ver que vamos usar a prata da casa outra vez. Que a Teresa foi o ouro da casa, nem foi a prata, foi o ouro. Olhem, então, as queridas cientistas e intelectuais e, e especulativas da ciência que aqui há, como é a Eduarda, a Maria José, não sei, não se quer aventurar, Maria José. Ponha som, ponha som, ponha som, que está escondida atrás do silêncio. Eu, embora não saiba quem é que inventou essa de quando nos reformamos temos pouco trabalho, Isso do é sossego, uma ilusão. mas pronto, eu vou. Quem sou eu que não Aceita? mais aceito que remédio, pois tem Ótimo, que ser, ótimo, temos ótimo. que fazer, Pronto. mas não, pronto, não esperem demasiado, porque eu não sou Hum, conhecedora profunda pois, pois, vamos de ficar artes. desconfiados, ficamos desconfiados. Ótimo, então temos a Maria Está José, bem. a Maria José que abraça esta tarefa. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que é um bocadinho de trabalho, também já fiz uma, mas vale a pena, até porque nos enriquece a nós próprios bastante e depois Claro, transmitem esse enriquecimento aos sem outros. dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Até dia 6 de fevereiro. Obrigada Continuem de boa saúde, é o que eu desejo, e com alegria. Tchau. a todos. Vou Boa desligar. noite, obrigada. Tchau, Deus, beijinho. Boa noite. Deus, Boa Boa noite. noite, boa boa noite. noite. Beijinhos Boa à noite, luz. boa noite. Obrigado, Tchau. muito obrigado. Tchau.